Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também para vocês que nos acompanham pela NET, canal 23, e para todo o Brasil e todo o mundo, né? A única emissora 24 horas no ar pela internet, tvcapitalgoiania.com. Mais uma vez a gente recebe aqui, né? Afinal de contas, sempre quando ele vem aqui, todas as vezes ficam perguntas a serem respondidas ou talvez esclarecimentos a serem feitos, e uma vez por semana a gente tem o prazer e a alegria de ter conosco aqui Dr. Manuel Dias Reis, médico com especialidade na área de psiquiatria. Obrigado pela presença mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né, assim, o fato de eu estar aqui, possibilitar esse momento. Estou sempre à disposição. Um bom dia para você, um bom dia para os telespectadores. E uma boa tarde, uma boa vai ser tarde, reprisado, né? também, né? Doutor, vivemos um momento muito preocupante. De uns tempos para cá, a falta de notícia acaba gerando notícias. Copa e homicídios, uma semana inteira tomada por isso. E a gente conversando com as pessoas, até mesmo aqui as pessoas conversando, já estão amedrontadas em função desse, digamos assim, desse bombardeio da violência. Como é que se convive, doutor? Pelo menos ou tenta se conviver no meio de tanta informação sobre violência e a pessoa manter o equilíbrio? É uma situação complicada, né? Porque assim, eu estava vendo, eu acho que no fim de semana passada, né, assim, em 2 dias foram 14 mortes, né, assim, né, alguma coisa nesse sentido. Né, assim, realmente é preocupante e a gente passa a temer até sair na rua, né, assim, você fica preocupado com os filhos, né, assim, netos. Eu já tenho uma neta de 18 anos já, então a gente acaba ficando preocupado com todo mundo em função da violência, né? Assim, ontem eu estava escutando no rádio que lá no Rio de Janeiro um menino de 13 anos estava andando de bicicleta com um tiro no sábado da noite. Bom, aí assim, surge o grande problema de hoje. Assim, que hoje a gente tem acesso às mídias instantaneamente. A coisa acontece lá no Japão e a gente está vendo aqui. Né? Assim, eu costumo dizer que em 2000, 2001, quando teve aquele atentado lá nos Estados Unidos, Torres Gêmeas do World Trade Center. Eu assisti isso em 2001, né? Eu assisti ao vivo o segundo avião entrando no prédio lá. Assim, então, eu acho que o papel da mídia, que é informar a sociedade a respeito disso, também acaba fazendo o efeito contrário, provocando medo, né? Assim, porque, infelizmente, no nosso país, né, assim, grande parte de uma determinada mídia valoriza muito a violência. Tem um site, respeito todo mundo, né, mas um site, um programa na televisão que chama Chumbo Neles. Né, assim, então, isso provoca mais violência. Né, assim, aí a gente vê o judiciário, né, assim, imobilizado por leis que são criadas, né, assim, de determinada maneira proteger o cidadão, mas protege também aqueles que estão cometendo crime. Né, assim, então, o sujeito é preso em um dia, numa semana seguinte ele já está solto e cometendo crimes do mesmo jeito. Então isso tudo, né, assim, mais agora surgem os justiceiros, né, assim, até as pessoas que resolvem assim, fazer justiça com as próprias mãos, né? Fazer justiça com as próprias mãos, né, assim, isso tudo gera muita insegurança, né, assim, e para aquelas pessoas que são portadoras de ansiedade, que é o nosso tema aqui, exato, né, assim, isso fica cada vez pior.
as pessoas já têm um medo de uma coisa que está só na cabeça deles, que é da fantasia, né, assim, e ainda mais vendo todos os dias na televisão, no rádio, nas ruas, a violência, né, assim, então eles vão ficando cada vez mais com medo e vão se isolando mais, evitando sair de casa. E isso, lógico, piora para aquelas pessoas que são portadoras de transtorno de ansiedade. Agora, doutor, o senhor falou sobre essa quantidade de homicídios, mas tem dois fatores nesse aspecto. A maioria foi provocado pelo álcool e pela droga. Então, ou seja, todos nós, em algum momento, podemos estar sendo vítima, não usando álcool e nem usando droga, porque vem aquela questão da crise da abstinência. E todas as pessoas que cometem crime, assim, algumas delas dizem que cometem o crime para obter dinheiro para comprar drogas, outras álcool. Essa política de saúde mental no Brasil, o tratamento dependente químico, quando a gente vê agora na Copa do Mundo, a Brahma, ela patrocinando esportes, e a gente vê aqueles comerciais onde colocam-se pessoas bonitas, lindas nesses aspectos, mas aí reflete naquela questão da violência, e essa violência é gerada pelo álcool e pela droga. A gente tem a porta de entrada, que é o uso da droga, e a porta da saída, onde está, doutor? Pois é, a gente tem, né, assim, o poder público tem preocupado com o tratamento, com essa questão, né? Assim, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos hoje 3 centros de atenção psicossocial que são destinados a álcool e drogas, né? Assim, então, estão sendo criados esse centro de recuperação para dependentes químicos, né? Assim, os CREDEX, né? Assim, existe uma política, né, assim, antidroga, que ele vai sendo implantada lentamente, né? Se eu penso que o processo vai ser longo, né? A gente não pode pensar, por exemplo, que nós vamos instituir no Brasil uma lei seca, igual aconteceu na década de 30 do século passado, né, assim, nos Estados Unidos, onde, em vez de acabar com o álcool, foi gerar mais bandidagem, né? O Al Capone foi a grande pessoa da época, né? Mas a questão toda, né, assim, se traduz em ter uma política de saúde, e não apenas a política de saúde, mas a política de educação, né, assim, uma política onde você vai visar olhar o indivíduo como um todo, em todos os aspectos dele, né, assim, melhorar a situação socioeconômica é importante, né, assim, então a gente não pode ficar só querendo resolver a coisa do ponto de vista imediato, né? Com relação à questão de crime e uso de drogas, né, assim, você pode ver que todas as pessoas, ou pelo menos todas aquelas pessoas que eu vejo no noticiário, né, assim, que foram mortas ou que participaram de algum crime, que estão envolvidos com droga, todos eles têm passagem de polícia. Né, assim, então, não são todas as pessoas que usam drogas que viram bandido. Né, assim, porque fica uma coisa muito ligada, não, o dependente químico, ele também é um assassino em potencial, ele rouba, ele faz isso. Não, não é, são algumas pessoas que acabam indo para o mundo do crime. A maioria das pessoas que usam drogas, e eu conheço bem isso, porque eu trabalho no serviço de atenção às drogas, né, assim, no CAPS, lá chama CAPS Casa, né, assim, que é destinada a álcool e drogas, né, assim, um ou outro que tem problema judicial, né, assim, mas a maioria não tem. Mas elas, num determinado momento, numa crise de abstinência, não pode ser uma pessoa que se torne violenta? Depende da personalidade, André, né, assim, porque tem muitas pessoas que entram em crise de abstinência, né, assim, por exemplo, a crise de abstinência mais aguda, mais grave que tem é a crise do álcool.
E nem por isso as pessoas saem por aí matando em função da abstinência do álcool. O indivíduo chega a ter aquilo que a gente chama de delirium tremens, né? A pessoa fica vendo coisas, acham que tem gente querendo matar ele, né? Assim, então fica tremendo, fica vendo bicho onde não existe, né? Assim, então é uma crise de abstinência muito grave, né? Aqui tem uma outra crise de abstinência que felizmente não é muito comum no nosso meio, que é da heroína, que também é uma crise de abstinência muito, muito grave, a pessoa sofre muito com a falta da droga. Mas eu insisto, né, assim, com você, que não é todo mundo que usa droga que tem problema com polícia. Claro. Né? Assim, então, depende muito de quê? Depende da estrutura de personalidade, né, assim, do meio social onde a pessoa vive, porque né, assim, algumas programas nossos aqui, você falou de uma senhora que inclusive passou na Sim, e a gente tem outro exemplo fantástico daqui a pouco, nós vamos mostrar sobre a questão da lei das palmadas, mas pois vamos à vontade. Então, né, assim, que logo né, assim, o rapaz, pelo que parece, tinha 15 anos daquele programa, né, assim, você vê, com 15 anos a pessoa já estava envolvida com polícia. Né? Então, isso significa o quê? Que ele já traz uma predisposição para esse tipo de problema. Agora, a gente não pode falar que é só a condição social do indivíduo, porque a gente vê pessoas de alto poder econômico também envolvido com drogas e com problema vamos chamar de bandidagem, do mesmo jeito, né? Só que não vem à luz. Não chega à mídia, né? Doutor, vários e-mails chegaram sobre, quando o senhor fala sobre a questão de ansiedade. Aí algumas pessoas falando que são ansiosas, mas não são doentes. Outras pessoas falam que são ansiosas porque há uma cobrança muito grande. Outras pessoas falam sobre a questão da ansiedade positiva. Existe ansiedade positiva, doutor? E primeiro eu queria que o senhor assim falasse, porque chegou o e-mail de uma pessoa, foram quase 10 páginas, ela relatando desde quando ela nasceu até o momento agora que ela está num relacionamento. E diz que sempre teve ansiedade. Agora ela pergunta: estou doente? Não estou? Existe ansiedade positiva, negativa? E o que assim, primeiro vamos falar o que é ansiedade, que o senhor tanto fala sobre essa questão. Bom, a ansiedade é um estado, né, assim, de tensão, ou vamos dizer, uma resposta que o organismo apresenta diante uma determinada ameaça. Né? Assim, então, essa resposta, ela é muito primitiva. Né? Assim, a gente costuma dizer assim, que até um ameba, que é um animal de uma célula só, né? Assim, se você coloca um estilete nela, ela tende a fugir. Né? Assim, então, essa resposta à ameaça é uma resposta muito primitiva de todos os animais. Né? Eu costumo dizer que tem até as plantas, porque tem aquela Maria que dorme, como é que chama aquela planta que você fala que ela dorme, ela fecha as folhas? Que muitos consideram como carnívoras, né? Mas que você toca nela, ela fecha as folhas. Então, mas é uma resposta às ameaças, né? Então, é uma situação natural quando a gente pensa nesse sentido, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova, né? Assim, ou ele vai se submeter a uma entrevista para emprego, né? Assim, ou está no dia de pedir a namorada em casamento, né? Assim, não é natural. Ou tomar uma decisão. Tomar uma decisão de negócio, né? Então, é natural que a pessoa se sinta num estado de tensão e de apreensão sobre a resposta àquela situação. Então, eu vou fazer uma prova, nossa, será que eu vou passar? Né? Assim, isso gera tensão, né? Gera um estado de alerta, a pessoa fica preocupada, porque a preocupação exagerada é um dos sintomas de ansiedade
doença, né, assim, mas normalmente a pessoa fica apreensiva com aquela situação, né, assim, eu vou ser aprovado, eu vou ser contratado naquela empresa, será que o meu casamento vai dar certo? Né, assim, então é uma situação normal que as pessoas, assim, a gente passa, todas as pessoas passam por isso um dia, né, assim, não, o que não é normal, né, assim, é quando a gente começa a ter isso muito frequente e muitas vezes sem uma razão, né, assim, aparentemente uma razão palpável, né, assim, você não tem essa razão real, né? real, concreta, né, assim, a maior parte das vezes é só da fantasia, né, assim, nossa, eu vou sair na rua, eu vou ser assaltado, né, assim, eles vão me dar um tiro e eu posso morrer. Vou perder o emprego. Vou perder o emprego. Né, assim, então, as pessoas começam a viver uma situação, um estado de alerta, né, assim, uma preocupação excessiva e a maioria das vezes sem causa palpável. Né? Então isso transforma aquilo que seria ansiedade normal, que a gente passa, numa ansiedade que é doença. Né? E a gente diz que é doença porque, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, você tem que ter esse estado durante um certo tempo, mais frequente, 1 mês, 2 meses, a pessoa passando por isso. Não é eventualmente numa situação, como eu falei, de uma prova ou de uma entrevista para um emprego. Né? Assim, é muito frequente. Agora, a ansiedade, ela pode ser positiva, sim. Né, assim, porque à medida que eu tenho uma preocupação com o Estado, com uma situação, né, assim, eu vou procurar resolver essa situação. Né, assim, então eu vou buscar respostas, que a gente chama de respostas novas, ou soluções de problema, né, assim, quando a gente fala em termos neurofisiológicos, né, assim, que você vai buscar respostas, e isso traz novidade, né? Então o homem precisava ir mais rápido de um lugar para o outro, ele descobriu que se ele botasse 2 rodinhas ou 4 rodas em cima, uma tábua em cima de 4 rodas, ele andava mais rápido, né? Então, assim, existe essa ansiedade que ela é positiva, assim. E a negativa, se não tratada, ela gera o quê? Quanto mais, né, assim, você vai deixando assim, de cuidar desse estado, né, assim, porque o tratamento é remédio e psicoterapia, né, assim, então, se você não faz um tratamento adequado, você vai evitando sair de casa, né, assim, você evita as pessoas, você tem dificuldade de trabalhar, ou muitas vezes você passa até a usar drogas para poder abater isso, principalmente, né? Principalmente o álcool, né, assim, que é uma das drogas mais usadas nesse caso, né, assim, então vai piorando a ponto da pessoa chegar num estado em que ele não dá conta nem de sair da casa dele. Doutor, dados da Organização Mundial de Saúde, o senhor já falou sobre isso também, e eu pesquisei, o maior índice de demissão e de falta de presença no trabalho se dá em função do álcool e também agora vem crescendo em função do uso das drogas. Nesse assunto, doutor, é recorrente. As pessoas sempre mandam, meu marido tem pressão alta, mas toma um whiskyzinho para relaxar. Meu marido, no fim da tarde, ele acha que ele tem o direito de tomar uma cerveja. E tem pressão alta, tem diabetes, tem não sei o quê. Eu falo, ele não escuta. Quando ele tem crise, aí ele fala, quero me tratar. Mas depois... Melhorou. Aí depois retoma. Ou seja, aquela historinha do uísque para relaxar, da cervejinha para relaxar. Existe uma compreensão, né, assim, que não é correta disso aí, porque o que se recomenda, por exemplo, quando a pessoa tem pressão alta, né, assim, é tomar um cálice de vinho 1 vez por dia. Aí não entra
corre o risco de criar um vício? Pois é, né? Depende da estrutura da pessoa, né? Depende de estrutura de personalidade, da predisposição da pessoa para isso. É um risco que se corre. Né? Mas o vinho, ele é principalmente indicado por conta das substâncias que tem, né, no vinho, que não tem na cerveja, que não tem no uísque, não tem na cachaça, né? Assim, não tem em outras bebidas alcoólicas, né? O vinho, ele é utilizado para isso, mas depende muito de quem usa, né? Assim, porque a pessoa que tem uma predisposição para o uso de bebidas ou o uso de drogas, né? Assim, ele vai começar com um cálice na hora do almoço, aquele aperitivozinho que o povo costuma tomar, né? Assim, e aí depois um cálice passa para 2, aí passa para 3, aí já não toma mais só na hora do almoço, começa a tomar também na hora da janta, né? Assim, o que caracteriza o vício é sempre você não ter controle sobre a quantidade que você toma, né? Assim, no caso da bebida alcoólica, e também, né, assim, a tolerância que é desenvolvido, porque cada vez mais você tem que beber mais para poder ficar naquele estado que a pessoa quer de embriaguez. Doutor, assim, vieram várias perguntas e a gente vai... Todo mundo quer ser feliz, doutor. Aí as pessoas falam assim, André, pergunta para o doutor Manuel se existe receita para felicidade, se o psiquiatra... E aí depois tem vários outros também falando o seguinte, não me sinto bem, vou ao médico, faço uma bateria de exames e não tenho nada. Primeiro assim, é um pouco de filosofia, antropologia, psiquiatria, sociologia, nesse aspecto. O ser humano hoje, ele cada dia mais isolado e cada dia mais perseguindo a felicidade. Vários e-mails. André, pergunta para o doutor Manuel se tem uma receita para encontrar paz. Uns falam paz, outros falam felicidade, outros falam tranquilidade, ou seja, na verdade é equilíbrio, né? O equilíbrio. A busca do equilíbrio é uma situação muito difícil, né? Assim, porque paz ou felicidade, o equilíbrio, a gente tem momentos, né, assim, de equilíbrio, né? Assim, ou de felicidade. Só que a gente não fica satisfeito com esses momentos, a gente quer um estado duradouro de felicidade, né? Então, vamos dizer, nos contos de fadas, né? Assim, e eles casaram e viveram felizes para sempre. Ponto final. Né? Assim, não existe esse casados e viveram felizes para sempre, né? Existem momentos de felicidades. Embora tenha uma coisa interessante, né, assim, que esses momentos de felicidades, eles não ficam tão guardados na memória da gente quanto os momentos ruins, quanto os momentos de sofrimento. Existe uma explicação para isso? Porque os momentos de sofrimento, eles têm uma marca maior, uma marca afetiva maior, mais pesada, né? Assim, então, se você fizer um levantamento da sua vida, né, assim, você vai ter dificuldade para achar os momentos felizes, mas os momentos de problemas, os momentos de dificuldade, você vai achar com muita facilidade, né, assim, porque são os que marcam mais a vida da gente. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, aí depois nós vamos falar sobre outro assunto recorrente, doutor. As pessoas, a cada dia, elas desenvolvem sintomas de depressão. Eu vou dizer para o senhor, essa semana eu fui abordado por 2 mulheres, vou relatar o fato, e aí, assim, negam. Quando você conversa, fala... O senhor mesmo aqui, várias pessoas ligam, inclusive a minha mãe. Ela assiste os programas do senhor... se trata pela televisão, mas não vai ao médico, porque muitas pessoas ainda têm aquela coisa do preconceito. De que psiquiatra trata louco, psicólogo trata louco e não está louco e a cabeça está bem. Ela só não está
no momento bom, que não sei o quê, da vida, e isso. E aí nós vamos para o intervalo e na volta o Dr. Manuel Dias Reis vai falar sobre essas questões, né, do negar. As pessoas têm problemas, mas negam esses problemas. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal O Argumento, né, recebendo aqui para uma consulta, afinal de contas, através da televisão também a gente tem essa função de prestar um serviço de utilidade pública, e saúde também é uma questão de saúde pública. Para isso, o doutor Manuel sempre aqui, simpático e solícito. Doutor, antes do intervalo, eu falava para o senhor a quantidade de pessoas que manifestam sintomas de algum tipo de distúrbio, mas negam. O primeiro passo é negar. Aí tem um paradoxo. Campanhas e mais campanhas, todos os médicos que eu trago aqui de todas as especialidades, eles falam assim, a melhor maneira é você prevenir. O câncer, prevenir. A hepatite, prevenir. Tudo prevenir. Quando fala da psiquiatria, a pessoa só vai depois que ela está num estado muito elevado. Muito ruim. Né? Ruim. Muito grave. O preconceito contribui para isso? Ou a falta de informação? Eu acho que é as duas coisas, né? Assim, porque como o transtorno mental não é uma doença que é palpável, né, assim, concreta, que a gente vê em um exame, né, assim, num exame de sangue ou num raio-x, então isso fica muitas vezes desacreditado, né, assim, se a pessoa está sentindo determinada coisa ou não, né? E o preconceito vem, não, se você não está dando conta de trabalhar, né, não é porque você está deprimido e que não tem ânimo para levantar, é porque você está com preguiça. Né? Ou se você está chorando e está nervosa, não é porque você está com angústia e doente, é porque você está querendo chamar a atenção. Se você está ansioso, estressado, você está precisando de férias. Você está precisando de férias. Né? Assim, então, é difícil, porque até há pouco a gente falava o que seria ansiedade normal e o que seria ansiedade patológica. A gente diferenciar, né, assim, um estado normal, né, assim, como eu estou, né, assim, quando eu estou com febre, é muito fácil. Né? Assim, então, o meu corpo aquece, então é fácil eu saber. Agora, quando eu estou chateado com a vida, né, assim, que as pessoas perguntam para você, e aí, como é que vai? Não, tá tudo bem. Raramente eu falo, não, olha, não está bem, hoje eu estou chateado, está acontecendo um problema assim, porque a gente tem dificuldade de falar das coisas da gente, as coisas mais íntimas. Né? Assim, mesmo hoje... É o medo de se tornar frágil, né? O medo de se tornar, de como que as pessoas vão ver a gente. Não é possível. Imagina se o doutor Manuel chega lá, e aí, doutor, tudo bem? Não estou bem hoje porque eu estou chateado, porque minha mãe está... Estou meio deprimido. Estou meio deprimido, né? Porque minha mãe está doente, está internada. Né? Assim, as pessoas ficam assim, ué, mas médico também passa por problema? Lógico que passa, né? Pessoas, né? Mas a dificuldade maior, né, assim, é reconhecer a doença. Reconhecer que aquilo não é uma fragilidade, não é fato da pessoa querer chamar a atenção. Não, isso é doença e como doença precisa ser tratado. Né? Assim, a gente tem dificuldade de assumir, né, assim, doenças. Né? Assim, frequentemente, quando eu faço a recomendação no meu consultório que a pessoa tem que procurar uma psicoterapia, a pessoa faz assim, faz uma cara, nessa, mas conversar vai me ajudar? Né? Se ajuda? Né? Se ajuda, sim. Né? E por isso que existe no mundo inteiro. Né? Se fosse uma coisa que não ajudasse, né? Se não existia tanto investimento como existe no mundo inteiro com a psicoterapia. Né? Assim, a gente tem que entender, assim, olha, existem momentos que a gente precisa de ajuda. Não é só no momento
onde eu estou com uma cólica ou eu estou com uma dor de cabeça, né? Assim, não, existe, eu estou triste, estou chateado, estou diante de uma situação que eu não estou dando conta de resolver, né? Assim, por que não procurar uma pessoa especialista para poder me ajudar? Né? Assim, não, mas isso é sinal de fraqueza. Aí as pessoas vão para a igreja, né? Assim, aí, com essa intenção de que você tenha uma ajuda, né, assim, lá de Deus. Né? Na realidade, a pessoa ela quer ouvir coisas boas, né? Aí ela vai para a igreja no intuito de ouvir coisas boas, porque o meio dela, né? Só é ruim. Né? Pois é, mas aí muitas vezes isso acaba gerando mais conflito para a pessoa, né? Assim, porque chega lá, tem coisas da igreja que vai contra as ideias dela, e isso gera mais conflito. Outra situação que é muito comum hoje, as pessoas estão indo muito para a internet, né? Assim, para essas redes sociais, né? E aparentemente elas mantêm contato com as pessoas ali. Mas se você for ver os diálogos delas, né, assim, é só trivialidade, só coisas que não tem a menor importância, né, assim, as pessoas ficam passando ali no WhatsApp, celular. Né, não, WhatsApp. Tanto é que essa semana o assunto foram aquelas duas mulheres nuas num posto de conveniência. Todo mundo queria o vídeo, era aquela curiosidade assim para ter aquele vídeo, aquela coisa, assim, buscar ali talvez uma realização, sei lá o quê, ou curiosidade. Mas olha só, lógico que a mídia tem importância, né? Assim, então eu recebi um WhatsApp aqui de uma paciente minha, né? Assim, que ela está dizendo o seguinte, né? Assim, que olha só, doutor, né? Assim, eu estou tomando a Ritalinda. Né, assim, e todas as vezes depois que tomo, meu coração fica disparado e sinto falta de ar. É normal? Né, assim, respondi para ela que pode, assim, pode ser efeito colateral da medicação, né, assim, tanto pode provocar ataque cardíaco como também pode aumentar a ansiedade. Bom, o que eu quero mostrar, assim, que tem uma utilidade, a rede social tem utilidade, só que quando as pessoas hoje buscam a rede social, é mais para tipo essas duas moças dançando, ou praticamente então, nuas. Curiosidade, né, mórbida, né, de ver, então, são coisas que não contribuem. Que não contribuem em nada com a vida da pessoa, mas é direito dela escolher isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o seguinte, que quanto mais isolada a pessoa fica, possivelmente, mais doente também ela vai ficar. Né, assim, em vez dela procurar, né, assim, uma pessoa para poder desabafar, para poder falar dos problemas dela, né, assim, ontem eu atendi uma senhora que veio do interior, de uma cidade do interior, e que ela está queixando porque está uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande, um medo muito grande, e eu perguntei para ela, escuta, como é que está a sua vida? Né, assim, e ela, não, mas é porque eu vou na igreja, e eu repeti com ela, eu queria ouvir, né, assim, como que está a sua vida, o que está acontecendo com você, né? E ela custou, né, assim, estava falando de outras coisas, eu falei, olha... negando, né? Com dificuldade de falar, né? Eu falei, olha, é muito importante para você, né, assim, que você venha aqui também e fale de como que está a sua vida, né, assim, você já me falou do que você está sentindo, né, assim, agora eu estou querendo entender, ver se tem alguma outra coisa por trás disso, né, assim, que possa estar acontecendo com você e que está contribuindo para você ficar nesse estado. Ela parou, olhou para mim e falou assim, doutor, eu tenho que confiar no senhor, né, assim, então eu estou passando um problema sério com o meu marido, né, assim, porque, né, assim, nós tínhamos uma caminhonete, e aí o meu marido resolveu vender essa caminhonete e comprou um caminhão, e ele vai estar trabalhando como motorista desse caminhão, fazendo frete. E eu estou muito chateada com isso, e aí o assunto foi. Mas foi preciso eu insistir muito com ela, para ela poder falar da frustração dela. Porque qual que é a frustração? Agora eles estão sem carro, porque eles não podem ir no lugar de caminhão. Né? Assim, então...
ela está muito chateada com a família de uma maneira geral, com a sogra, com uma sobrinha. Mas é importante isso, né? Assim, é importante porque a causa das doenças, André, elas hoje a gente fala que traduzem numa situação que é assim, a predisposição familiar, né? Assim, a predisposição que a pessoa tem, né? Assim, para determinadas doenças, e o ambiente, o meio ambiente. Então, essa junção da predisposição com os fatores estressantes do meio ambiente é que leva a pessoa a adoecer. Isso a gente tem que trabalhar. Pois são tantas perguntas, doutor, que chegam, o senhor vai falando, porque essa semana foi corrida, não deu para pegar todos os e-mails, não. Então, alguns aqui estão guardados na memória. É de uma senhora, ela fala que ela está perdendo o marido já está saindo de casa e ela se sente a pior pessoa do mundo. Ela se sente fracassada porque nem o marido ela conseguiu ficar com ele. Aí ela relata, né? Aí assim, 8 folhas no e-mail. Me acho gorda, me acho isso, me acho aquilo, ou seja, ela se culpando, né? Ela se culpando pelo fato do relacionamento estar chegando ao fim. Essa questão, doutor, o psiquiatra e o psicólogo, eles atuam nessa questão da autoestima da pessoa, não é dizer que é a pessoa mais bonita do mundo, mas é se aceitar? Não, a baixa autoestima, André, a sensação de culpa, né, esse sentimento de impotência diante das coisas da vida, são sintomas de depressão. Então, essa senhora, ela está deprimida. E ela deu um puxão de orelha no senhor, viu? Porque o senhor disse aqui no programa que o senhor tem 60 e poucos anos e estava velho. Ela tem a mesma idade do senhor. Aí ela falou assim, puxa a orelha dele lá. Eu falei, eu não. Não, eu não me sinto velho, não. Eu tenho 64 anos, mas eu estou em plena atividade física, de trabalho, né? Se não tenho doença nenhuma, né? Então, isso é questão só, muitas vezes eu falo, não, porque eu sou velho, é por conta da ideia que as pessoas têm do idoso, né? O preconceito também. Da idade, né? Então, a minha mulher, que é mais nova do que eu, né, ela fala assim, eu não consigo entender, né? Hoje mesmo ela brincando comigo, né, falou assim, como é que você acorda tão cedo, né, e se fosse outros dias na semana eu estaria indo para a academia, né, você tem que ir na academia todos os dias, né, eu vou todos os dias. Em compensação, eu não tenho problema de pressão, né, eu não tenho colesterol, né, eu não tenho um punhado de depressão, não tenho ansiedade. Depressão. Tem momentos depressivos, né? Sim, claro, momentos todos depressivos, temos. né? Mas isso favorece a minha saúde física, né? Então, a questão da idade, como diz o pessoal, está na cabeça da gente, né? Então, se você se sente velho e passa a agir como um velho no sentido do pejorativo, daquilo que está ultrapassado, né? De que não presta mais, que tem que ser jogado fora, né? Então, aí você vai ficar assim. Né? Eu não me sinto assim, eu tenho 64 anos, não me sinto assim. Freud, ele definia a felicidade como, felicidade saborear os momentos de prazer sem culpa e também passar pelos momentos de sofrimento com serenidade. Essa frase já caiu? Não, ou ainda é viva? Não, isso faz sentido, né? A gente tem que saber aproveitar os momentos bons da vida da gente, né? Aproveitar os momentos bons tem um significado aí muito importante, é entender que não vai ser para sempre, né? Você não vai ter esse momento bom para o resto da sua vida, como também momentos ruins, né? Você não vai ter para o resto da vida, a sua vida não vai ser só coisas ruins. Mas se continuar muito tempo, é um indício de doença, depressão, né? De depressão. Mas a gente tem que aproveitar ao máximo esses momentos e entender
que a gente precisa tirar a aprendizagem, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins. Você tem que aprender com isso, né? Assim, você não pode ficar, né, assim, esperando que as respostas venham, né, assim, de fora. Né? Assim, as respostas estão dentro da gente e a gente tem que buscar isso e aprender com a nossa experiência de vida, né? A gente fala muito isso, a gente aprende com o sofrimento, a vida é uma escola, né? Assim, então a gente tem que aprender com as coisas da vida. E aprender significa promover mudanças, né? Assim, eu dou sempre o exemplo da escola. Você não entra na escola e não fica sempre na mesma série a vida inteira. Você vai promovendo mudanças. Você aprende uma coisa hoje, e isso vai servir de base para o ano que vem, né? Assim, para o ano seguinte, para o ano seguinte. Então, a vida tem que ser assim. A gente tem que... Opa, peraí, eu passei por essa experiência, eu tenho que fazer diferente agora, porque senão tudo vai continuar do mesmo jeito. E a gente sozinho, muitas vezes, a gente não vê respostas, principalmente as pessoas que estão com transtorno de ansiedade, né? Assim, porque por mais que a gente fale para a pessoa, olha, você está com medo do elevador e você tem que enfrentar esse medo, você tem que entrar no elevador, né? Assim, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, não tem outro meio de transporte mais seguro do que o elevador. Né? Assim, então o pessoal fala até que é o avião, né? Assim, mas não nem o navio, não, é o elevador. Não sabem, mas o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Há um equívoco aí quando falam que é o avião. Então, né? Mas tudo bem. Né? Assim, mas a gente tem que entender, né? Assim, que a resposta ela não está pronta para a gente tem que ir atrás dela, e muitas vezes o aprendizado é lento, é de experiência, de uma situação para outra, de uma resposta para outra, igual quando a gente está na escola. E essa experiência você vai ter ela onde? No consultório de um especialista. Né, assim, porque é uma pessoa que detém de uma técnica, né, assim, ele sabe conduzir uma entrevista, ele tem uma ideia de como que ele pode ajudar a pessoa a encontrar essas respostas, dar uma solução de problemas. E é importante a gente entender o seguinte, que o lobo frontal, ou seja, essa região da cabeça da gente, do cérebro da gente, né, assim, dentro daquilo que são chamadas de funções executivas, está exatamente a supervisão crítica, ou seja, eu poder me avaliar, de dizer assim, olha, o que é que eu tenho? Eu estou passando por essa e essa situação, e a busca de soluções para os problemas. Isso é cerebral, isso é determinado pela química cerebral, né? Eletroquímica, na verdade, né? Então, a gente pode estimular isso através de exercícios. Assim, e os exercícios é através de uma conversa, que aparentemente ela não tem nenhum significado. Muitas vezes os pacientes falam assim, ah, não, doutor, eu não vou lá não, porque eu chego lá e fico batendo papo com a psicóloga. Né? Assim, a pessoa não consegue compreender que aquele bater papo faz parte da técnica. Né? Então, estimular essa área do cérebro, que através da psicoterapia ou através da medicação, é que vai levar a gente a ter respostas novas, sair dessa situação do Doutor, dia a dia. Vamos retomar essa questão do preconceito. Né? Eu vou colocar outra pessoa para entrevistar o senhor, porque acho que eu sou médico também. Você é médico também? Relatos e mais relatos. Todos negam, doutor. Negam. Não estou louco, não preciso, passa, e outras coisas assim que acontecem. Essa semana, 2 pessoas casadas, infelizes no relacionamento, mas acham que devem, em função da cultura, assumir a função da mulher e passar sobre o sofrimento e não buscar uma vida nova.
Como é que isso é muito comum nas mulheres, doutor? Inclusive aqui no programa que a gente mostra, no Capital Urgente, o grande número de estupros a crianças, ou digamos, a vulneráveis, se dá pelo fato da mulher sozinha, ela se encanta pela pessoa, no outro dia está dentro de casa e ela não tem o menor cuidado. Ela acha que colocar um companheiro ou uma companheira dentro de casa, ela supre esse vácuo, esse vazio, essa ausência e esse amor. Mais ou menos isso, doutor? Nós estamos vivendo assim, ou seja, temos que tocar? Não, assim, a gente simplesmente colocar outra pessoa dentro de casa, né, você não vai suprir, né, você não vai resolver os problemas, muito pelo contrário, muitas vezes faz agravar os problemas, né, assim. A gente buscar no relacionamento solução para a vida da gente, também você não vai encontrar. Né? Assim, do mesmo jeito que eu falo, que você não vai encontrar resposta na psicoterapia em si, porque as respostas estão dentro da gente. Né? Assim, não é você, não, eu vou casar porque eu estou sozinho e aí eu vou ter uma pessoa do meu lado, isso vai me ajudar. Muitas vezes faz piorar. Né? Assim, a questão, eu costumo dizer assim, que a vida, né, assim, ela é um contrato de risco. Né, assim, tudo na vida, você tem que entender isso, você não tem nada certo, você não está, as pessoas não veem escrito na testa, eu sou a melhor pessoa para você. Mas tem muita gente que busca isso, busca na religião essa resposta, né, assim, busca em drogas, né, assim, como a gente está falando, né, assim, mas a gente tem que entender que o mais importante de tudo, né, assim, até falando lá do Sócrates, né, assim, né, assim, que é o conheça-te a ti mesmo. Né? A gente tem que se conhecer, né, assim, porque se a gente não se conhece, a gente começa a negar as situações que a gente está vivendo e muitas vezes a gente não olha para a gente fica olhando para o outro e pondo culpa no outro de todas as dificuldades que a gente está passando. E muitas vezes, André, a gente sabe dos problemas, a gente sabe do que está passando, a gente entende que aquilo que está acontecendo com a gente é doença ou é problema, mas a gente tem dificuldade de quê? De dar uma resposta nova. Nessa, então, a gente tem que buscar a solução para o problema. Tem que buscar a solução para o problema. Entender, simplesmente por entender o problema, não ajuda. Né? Assim, então, você tem que buscar a solução para o problema, resposta nova. E aí sim as coisas vão mudar. Né? Assim, mas se você ficar só na compreensão, e ali não... Nós temos mais 5 minutos, vamos falar duas coisas importantes. Eu me lembro que na década de 80, eu entrevistei um psiquiatra da USP, quando no Brasil surgiu a questão da AIDS. E ele me falou uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele falou assim, olha, em toda situação que trabalha com a cabeça da pessoa, mesmo sendo no organismo, a pessoa passa por 3 estágios. O primeiro é negar, o segundo é revolta e o terceiro é conformação. E aí depois, passado algum tempo, eu tive a oportunidade de entrevistar a Sandra Brea, que fez um brilhante trabalho, né, de acabar com esse preconceito da mesma forma que existem muitos outros, né? Ela viajando pelo Brasil inteiro, ela falou assim, olha, quando eu soube da notícia, para mim o médico estava mentindo. Aí depois eu olhava e falava assim, por que comigo e não com ele? Até o determinado momento que ela falou assim, bom, estou doente e tenho que procurar cura. Aí ela disse, a minha cabeça é que me fez fazer tudo isso. No primeiro momento eu neguei, depois eu vim na revolta e hoje eu estou na conformação. É mais ou menos isso, doutor? Essas pessoas, assim, passam por esses 3 momentos, esses 3 estágios, principalmente nessas doenças mais, essas doenças terminais, né?
A pessoa passa muito por isso aí. Mas a gente pode levar, assim, pegar isso também para as outras situações, as outras doenças, né? Assim, por exemplo, a dependência química. A dependência química é muito difícil, a pessoa nega absurdo que ele esteja viciado. Por mais que ele saiba que aquela situação, né, assim, não é normal, né, assim, ele beber daquele tanto, ou ele usar tanta droga, ele vê as consequências, porque não são pessoas deficientes mentais, né, assim, então são pessoas que têm inteligência, eles vê a consequência dos atos deles, mas eles não dão conta de fazer diferente, e aí eles negam, né? E muitas vezes, no caso da dependência química, a revolta que eles têm não é com eles próprios, né? Mas a revolta é contra os outros que não entendem a situação deles, né? Assim, que fica cobrando, fica... E aí depois existe mesmo a entrega, a situação. E a mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, de uma depressão. Né? Se a pessoa vai estar deprimida, ele perde o ânimo, perde o prazer de viver, mas ele está trabalhando, ele está levando a vida dele, né? Assim, e aí as coisas vão piorando, porque não faz tratamento, né? Assim, e vai piorando, chega no momento que ele não dá conta mais de trabalhar, né? Assim, aí ele põe a culpa, não é nele, né? Assim, ele põe a culpa no local de trabalho, nas pessoas com quem ele está convivendo, nos problemas que ele tem, que as pessoas não entendem os problemas que passa, né? Assim, só ele que sabe, né? Assim, os problemas que ele passa, né? Assim, até que chega um momento de aceitação. O problema da aceitação, né? Assim, na depressão é que muitas vezes a pessoa aceita que a vida dela não tem mais sentido. E aí ela resolve terminar com a vida dela. Né? Assim, então esse é o que é o grande problema. Né? Assim, mas ter a consciência, né, assim, de que é uma doença, ela é extremamente importante. Mas não basta ter só a consciência. Né? Assim, a gente tem que entender que, assim, olha, eu sozinho, eu não dou conta, eu sou incapaz, assim, sozinho não dou conta, não tem esse negócio, porque você não melhora porque você não quer, se você quisesse as coisas seriam diferentes, não é, né? Assim, doença, ninguém fala, você não melhora porque você quer, para uma pessoa que está com pneumonia, ou que está com câncer, ou né? uma perna quebrada, né? Vamos dar uma voltinha quebrada, que melhora. Não, as coisas não são assim. Mas a dificuldade maior é exatamente a questão da consciência de que o que está acontecendo comigo é uma doença. Né? É o que nós estamos falando disso hoje nesse programa nosso, né? Estamos falando o tempo inteiro disso, né? Assim, que precisa ter consciência da doença. Porque é uma questão recorrente, doutora. São perguntas recorrentes e aí, infelizmente, as respostas se tornam sempre assim... não as mesmas, né, mas a capacidade de que a pessoa entenda que há necessidade de tratamento e que existe solução, né? Existe. Muitas vezes o paciente fala para mim, doutor, o senhor tem certeza que o senhor vai me curar? É uma resposta difícil, né? Assim, eu falo, olha, assim, a palavra cura em psiquiatria, né, assim, ela não tem o mesmo sentido de quando você tem uma outra doença física. Porque uma outra doença física, por exemplo, quando a gente fala de uma apendicite, você tira a apêndice e aí pronto, resolveu a sua doença, curou a sua doença. Né? E em psiquiatria não tem como a gente tirar com a mão a doença. Né? Assim, o que acontece é que a gente tem um controle dessa doença. Muitas vezes a pessoa pode passar 20, 30 anos, né, assim, sem ter crise nenhuma, depois daquela crise, né, assim, passar sem medicação, não tem que tomar remédio a vida inteira, né, assim, pode passar, mas um dia no futuro ele pode ter uma outra crise. E isso é importante a pessoa entender isso. Olha, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer uma prevenção, né? Assim, prevenção começa pelo entendimento de que é doença, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou procurando, né? Assim, entender que a resposta está em mim mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Né? Assim, então, se eu não entender que essa resposta está dentro de mim e ficar procurando fora, eu estou caminhando para ficar mais doente.
Ok, doutor. Terminando o nosso tempo, para quem quer uma consulta com o doutor Manuel, ou uma consulta não, né? Eu acho que é uma aula, né, sobre autoconhecimento. Acho que todos nós, quando a gente se conhece, a gente evita tantos males que a gente mesmo causa a nós mesmos, desculpa a redundância, mas a falta do nos conhecer faz com que a gente acabe se transformando num futuro inimigo de você mesmo, né? E aí, nada melhor do que uma terapia e conhecer o telefone, doutor, lá, vai colocar no vídeo, mas é bom ressaltar. 3224-8166, né? Assim, esse é o meu telefone. E tem o site também, né? Assim, lá da clínica, que a pessoa também pode mandar mensagem, tem um lugarzinho lá para poder mandar mensagem, que é o Clínica Cenarium, né? Assim, é uma palavra só, Clínica Cenarium, com um U e um M no fim. E que o João vai mandar para o senhor o link essa semana, né? Clinicacenarium.com.br. Então a gente está lá e estou à disposição. E de vez em quando eu recebo algumas perguntas, as pessoas me procuram no consultório, né? Assim, quer dizer que eu estou sempre à disposição para qualquer pessoa. É um sacerdote da saúde. Essa é o que falta no Brasil. Doutor, muito obrigado, Deus abençoe. E semana que vem outro compromisso marcado. Até a próxima. Tá, a todos vocês, nosso muito obrigado. E vocês podem continuar mandando os seus e-mails aqui para a gente, né? A gente repassa para o doutor Manuel e sempre, claro, que a gente preserva a identidade da pessoa que está fazendo o questionamento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Ai, ai.